Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Hoje, dando continuidade aos estudos das obras de Irmão Jerônimo, iremos abordar o capítulo 6 do livro Mensagens de Renovação, cujo título é Perdoar 70 vezes 7. O título atribuído por Irmão Jerônimo ao capítulo 6, nós iremos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. É uma resposta dada por Jesus a um questionamento de Pedro. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então percebam, Pedro, discípulo de Jesus, também como nós, ainda no nosso processo de crescimento espiritual, de imperfeição, ainda temos duro coração. Coração, pedra. Ainda temos essa pedra no nosso coração que a gente está tentando quebrar. Mas a gente sabe que só com o tempo, com o trabalho, com a nossa transformação, a nossa reforma, o conhecimento de nós mesmos, como nos convida o Cristo, a doutrina e o próprio irmão Jerônimo, é que a gente vai começando a quebrar essa pedra que existe dentro de nós. Por isso, Jesus, compreendendo isso, responde a Pedro que não 7, mas 70 vezes 7. Perdoar sempre. É isso que Jesus quer nos falar com essa resposta. E irmão Jerônimo vai iniciar o capítulo dizendo: o perdão é o caminho da paz, do amor, da saúde, do progresso, da boa convivência com as pessoas. Então, irmão Jerônimo está no início do capítulo explicando, dando o motivo pelo qual Jesus nos diz, nos ensina que nós devemos perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, sem limite. Porque esse perdoar é o caminho para a nossa paz interior. Quando a gente fica no lugar de perdoar, guardando mágoa, ressentimento, como nós já comentamos aqui, a gente está fazendo mal a gente. A gente está se aprisionando nesse tipo de sentimento negativo. Às vezes o outro que a gente não perdoa, que a gente guarda ressentimento, mágoas, já seguiu o caminho dele, nem lembra mais da gente. Então, o perdão que Jesus nos convida a praticar é o caminho para a nossa paz, é o caminho do amor. Lembrando, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Essa lição já estava no Velho Testamento. Por isso que Jesus, quando respondeu qual o maior mandamento, ele disse, respondeu ao doutor da lei: Ouviste o que foi dito, já tinha sido dito, só que talvez eles não tivessem compreendido, ou se compreenderam, não colocaram em prática. Então, o perdão é fundamental para o caminho da paz, do amor, não só ao próximo, mas a Deus, a nós mesmos. Da saúde espiritual. Quem guarda rancor, ressentimento, mágoa, está guardando lixo mental, está guardando lixo dentro do seu coração, lixo dentro da sua mente, e isso só vai fazer mal à nossa saúde e vai prejudicar o nosso progresso e a boa convivência com as pessoas.
Por isso que o irmão Jerônimo diz de forma clara, ele sintetiza o motivo pelo qual Jesus nos convida a perdoarmos não 7, mas 70 vezes 7, porque o perdão é o caminho da paz, do amor, da saúde, do progresso, da boa convivência com as pessoas. Tudo de bom. A pessoa que odeia torna-se agressiva, insuportável, e todo mal a domina, não vive e vegeta. Então, as pessoas que, como a gente começa, quando a gente, as pessoas não, quando a gente, trazendo para a gente a lição, quando a gente começa a alimentar ódio, ressentimento, mágoa das pessoas, a gente se torna agressiva, até com as pessoas que não tem nada a ver. Não é nem agressiva com aquela pessoa que fez mal a gente, é agressivo com quem se aproxima da gente. Porque às vezes a gente se torna insuportável. Pessoas que a gente conhece que alimentam ódio, ressentimento, mágoa da vida, de Deus, das coisas, do mundo. Às vezes a gente não quer nem se aproximar, que aquela energia não é energia boa, é uma energia carregada, pesada, destrutiva. Então, essas pessoas, nós, quando nos colocamos nessa posição, nos tornamos insuportáveis, porque o mal termina dominando a gente, a energia que está ao nosso redor, a nossa psicosfera, e termina prejudicando quem se aproxima, o ambiente que a gente vive, convive com o outro. Por isso que ele diz no final, não vive, vegeta. E aí ele vai e continua. Essa força mental só nos capacita para o mal que destrói. Então imagina a gente fica guardando, alimentando o ódio. Por isso que Jesus respondeu a Pedro. Quando Pedro perguntou, Jesus sabiamente respondeu para Pedro e deixou a resposta para todos nós. Essa força mental que a gente fica guardando, que a gente fica direcionando para o mal, para o ódio, para o ressentimento, para o desejo de vingança, planejando vingança, só nos capacita para o mal, só aumenta o mal que há dentro de nós, só alimenta o mal que há dentro de cada um de nós. Cada vez que a gente alimenta esse mal, a gente destrói o espaço que poderia ser semeado, cultivado bem. Porque lembrando que Kardec diz na Gênese, o mal é a ausência do bem. Então, se a gente ficar alimentando o mal, não há espaço para o bem dentro da gente. Agora, se a gente começa a trabalhar o perdão, a mansidão, a pureza de coração, a gente começa a construir o bem e vai ficando menos espaço para o mal tomar conta dentro de nós. E ele vem e fecha. Verá um novo dia amanhecer, cheio de paz, alegria, saúde e felicidade, se souber perdoar, gente. E a gente ainda fica alimentando esse sentimento de ódio, ressentimento, mágoa, desejando vingança, achando que vai prejudicar o outro, que vai fazer mal ao outro, quando na realidade você está fazendo mal a você. E olha o que ele nos chama a atenção. Quando a gente começar a perdoar, a trabalhar o perdão em nós, porque o perdão começa com auto-perdão. A gente precisa se perdoar também. Não ficar preso ao passado, ao sentimento de culpa. É trocar essa palavra culpa pela palavra responsabilidade. Porque a culpa nos aprisiona ao passado. Responsabilidade não, nos dá uma consciência que nós cometemos o erro, precisamos corrigir o erro. Mas não ficar preso ao passado. Porque quem se auto-perdoa, quem perdoa o outro, começa a perceber, a visualizar um dia, um novo dia amanhecer. Um dia diferente, cheio de paz, de alegria, de saúde e felicidade. Então, a felicidade pode ser desse mundo. Não a plena, mas a felicidade relativa pode ser desse mundo. Se a gente começar, por exemplo, a aprender a se perdoar e a perdoar o próximo. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, dê o seu like. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.